Olá pessoal, dando continuidade ao exame psíquico, nós vamos avaliar a inteligência, volição e pragmatismo. Bom, qual que é a definição da inteligência? É um conjunto de habilidades cognitivas do indivíduo. Tem a ver com a capacidade de resolver problemas, encontrar soluções, capacidade de adaptação, de síntese, de análise, capacidade de distinção entre o essencial e o acessório, como lidar com conceitos, julgar e raciocinar. Portanto, não é um conceito simples. Você definir a inteligência é muito complexo porque envolve todas as habilidades cognitivas do indivíduo. Todo esse conjunto de habilidades relacionam-se à inteligência. O exame básico da inteligência ele é feito através de algumas tarefas, como, por exemplo, interpretação de provérbios, através de ditados populares, como mais vale um pássaro na mão do que dois voando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que pedir para o paciente para explicar o que significa, o que quer se dizer com isso. Além de interpretação de fábulas, né, você conta, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, aí pergunta qual que é a moral. Você também pode solicitar a realização de cálculos simples, como 2 vezes 3, 2 vezes 6, 2 vezes 12. Também a definição de conceitos abstratos, como liberdade, democracia, amor. O que isso significa? O que significa para o paciente a palavra amor? Pode solicitar também para o paciente fazer resumo de alguns textos, né? Ele lê o trecho de um livro e aí ele tem a tarefa de resumir as informações, explicar as ideias principais. No exame básico da inteligência, a gente também vai solicitar ao paciente para explicar as diferenças, né, entre alguns conceitos ou alguns objetos. Por exemplo, qual que seria a diferença entre o erro e a mentira? Você pode perguntar também qual que é a diferença entre uma criança e um anão. Ele tem que explicar isso daí. Ele também vai avaliar as semelhanças entre alguns objetos ou alguns conceitos. Qual que seria a semelhança entre abacate, melancia, pera, cadeira e armário? Teria alguma semelhança entre eles? Qual? E aí nisso você vai avaliando também a capacidade de síntese, de comunicação do paciente, que relaciona-se também à inteligência. Também solicitamos algumas, algumas informações sobre os conhecimentos, né, que esse paciente apresenta, como o nome do governador, nomes de capitais, e pede para ele solucionar alguns problemas. Por exemplo, você pergunta para ele por que a Lua parece maior que as estrelas. Então, tudo isso ele vai ter que realizar para o exame da inteligência. Temos também alguns testes executivos, né? Testes manuais, semi-manuais, vamos dizer assim, porque envolve também a cognição, no caso, avaliação de praxias, etc. Mas o que você vai utilizar principalmente? Você vai utilizar quebra-cabeça para o paciente resolver, pode colocar labirintos para o paciente também, pede para ele copiar desenhos, encaixar objetos em tabuleiros com formas. Ok? Então, avalia-se também a destreza do paciente, a motricidade, além dos aspectos cognitivos propriamente ditos. Ok? Bom, agora vamos para a próxima função psíquica, que é a conação. A conação é o conjunto de atividades psíquicas direcionadas para a ação. Então, na conação, nós temos os impulsos e a vontade.
Os impulsos ou pulsões são estados internos que induzem o indivíduo a satisfazer uma necessidade, geralmente corporal. Então, por exemplo, o impulso por comer, o impulso pelo sexo, o impulso por beber água, etc. A vontade, ela já passa por uma certa elaboração cognitiva. O paciente ele vai ter que fazer uma escolha a partir dos impulsos. Então, ele vai ter aquele impulso, baseado naquele impulso, ele vai ter uma ponderação, uma avaliação, se ele vai atender aquele impulso, ele atendendo ao impulso, então ele realiza o ato. Aí nós temos o conceito de vontade. Bom, o exame da clonação ele é feito basicamente observando o comportamento do paciente durante a consulta. Então, você vai avaliar como é que aquele paciente ele se porta, como é que ele se apresenta, como é que ele se movimenta, as reações, solicitações, tudo no momento do exame psíquico. Lembrando que o exame psíquico é o exame do momento. Se o paciente ele apresenta alterações da conação ou da inteligência prévios ao momento da consulta, então você vai colocar isso na HDA, na história, na anamnese. Na HDA. Já o exame psíquico é o exame do momento da consulta. A gente vai observar o que? Alterações quantitativas, alterações qualitativas, todas durante a observação e verificação do comportamento do paciente. Então, vamos observar alterações quantitativas da conação e o paciente ele pode apresentar hipobulia, abulia, ele vai se sentir fraco durante a consulta, vai se sentir indisposto, vai ter perda da iniciativa, diminuição da psicomotricidade. O contrário, se ele apresentar hiperbulia, ele vai ter um aumento da espontaneidade, ele vai ter uma maior interação, ele vai ter também maior movimentação corporal. Ok? Podemos observar também o enfraquecimento de alguns impulsos específicos. Por exemplo, através da observação da diminuição do apetite, que acontece na hiporexia, na anorexia. Só que nesse caso, dificilmente a gente vai poder avaliar o apetite do paciente no momento da consulta. O que a gente faz é uma inferência sobre o IMC do paciente. Então, se a paciente também estiver com peso muito abaixo, estiver muito emagrecida, e tudo isso são indícios indiretos de uma anorexia, uma hiporexia, que é uma diminuição do impulso, uma diminuição do apetite. Ok? Também a gente pode observar uma situação contrária, né, que a gente pode observar indiretamente um aumento do impulso do apetite. É um aumento patológico, né, que acontece na bulimia. As pessoas relacionam a bulimia à purgação, né, que é vomitar, tomar laxante. Mas não, o termo bulimia ele refere-se a um aumento patológico do apetite. Então, a gente pode observar pacientes que eles podem estar obesos, né? Eles podem ter alterações relacionadas ou não à purgação. Então, se ele tem a bulimia e tem purgação, então você está avaliando a intensificação do impulso da alimentação, e você já está vendo outra alteração também da vontade, da conação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que relaciona-se a pessoa vomitar, expurgar, mas nesse momento a gente indiretamente avalia só a bulimia, que é o comer, né, aquele comer exagerado. Muito próximo do binge eating, que é o comer compulsivo, tá? Mas depois a gente pode, em outro momento, em outras aulas,
aprofundar nessas questões. Outro impulso também que pode estar intensificado é o impulso na verdade, o sono excessivo. Né? Você tem um impulso por dormir, então de repente o paciente durante a consulta ele começa a dormir, ele dorme na sua frente, tá certo? A insônia a gente não consegue avaliar durante a consulta, durante o exame psíquico, mas o excesso de sono, né, a hipersonia, ela pode ser observada durante a consulta. A gente tem também a ingestão exagerada de água, né, na polidipsia. Então, são todas intensificações de impulsos específicos. Podemos verificar também alterações qualitativas da conação, que são elas os atos impulsivos. Então você pode ter um comportamento agressivo, né, durante a consulta, né, um comportamento violento. Pode apresentar também frangofilia, que é começar a quebrar objetos do consultório. Vale lembrar que o consultório ele não pode ter armas em potencial, né, que seriam objetos que podem causar ferimento ao paciente ou ao examinador. Ele pode ter alguns atos impulsivos mais estranhos, como a tendência a atear fogo, que é observado na piromania. Pode ter impulso por andar a esmo, que é chamado de dromomania. Muitas vezes a gente observa em rodovias, quando a gente está viajando, algumas pessoas que elas estão andando sem parar. E você observa que não é para fazer uma maratona, não é para fazer uma simples aventura. São pessoas que elas estão morando na rodovia e não param de andar. É chamado de dromomania. Podemos verificar também atos compulsivos. Então, na compulsão, você vai se sentir obrigado a realizar aquele ato. Aquele ato ele causa intenso desconforto, né? Ele é ego-distônico e o paciente pode apresentar alguns atos compulsivos, como a cleptomania, que é a compulsão pelo furto, oniomania, que é compulsão por compras. Aí, nesse caso, dificilmente você consegue verificar isso durante o exame psíquico. Isso é relatado geralmente na HDA. O paciente ele pode ter compulsão por drogas, compulsões realizadas no contexto do toque para diminuir os pensamentos obsessivos. Essas compulsões no toque a gente pode observar durante a consulta. E temos também comportamentos desviantes dos impulsos, como automutilação, comportamentos suicidas, parafilias, que seriam perversões sexuais, parafilias do tipo voyeurismo, exibicionismo, pedofilia, necrofilia. Geralmente isso aí é mais verificado na HDA também. Mas, às vezes, o exibicionismo ele acontece durante a consulta. Às vezes até médicas elas se queixam de alguns pacientes que eles têm esse problema durante a consulta. Tá? Outra alteração qualitativa é a ambitendência, que é a incapacidade para decidir em função de tendências volitivas opostas. A pessoa ela acaba ficando muito hesitante. Temos também negativismo, que é uma resistência imotivada e incompreensível às solicitações externas. Se solicitar algo ao paciente, ele não realiza ou ele faz o contrário, isso é negativismo. Sugestionabilidade patológica, que é o contrário, é o oposto do negativismo. É uma tendência exagerada a atender às solicitações. Bom, esse foi o exame da volição. E por último, a gente vai falar um pouco sobre o pragmatismo, que na verdade relaciona-se à realização eficiente do que se deseja ou que foi planejado. No exame a gente vai avaliar os objetivos do paciente, o comportamento do paciente. Durante a consulta, durante o exame psíquico, na prática,
Você observa se o paciente ele chega pontualmente à consulta, se ele responde as perguntas corretamente, se ele apresenta planos factíveis, planos realizáveis, tudo isso. Quais são os seus planos para o futuro? O que você pretende fazer no ano de 2020? Tudo isso relaciona-se ao pragmatismo. É uma forma de avaliação do pragmatismo. Ok? Pessoal, então muito obrigado e até a próxima. Tchau.